Olá, um Vitrine, mais uma vez retornando nas nossas quartas-feiras da tarde, de quarta-feira, ao vivo, em nossos estúdios, para matar a saudade, porque há muito tempo ela não estava conosco. Cristina Bernardes, a nossa especialista em comportamento empresarial. Boa tarde, tudo bem? Oi, Kátia, bom estar de volta. Eu sei que você andou passeando, como é bom viajar, né, Cristina? É muito bom. Dessa vez fui a Portugal e fui ao sul da Espanha. E gostei muito. Gostou? Gostei muito. A gente fez uma viagem um pouco para turismo e também um pouco para negócio. Então tentamos entender o ambiente empresarial de Portugal. Eles estão numa situação muito difícil, mas valeu a pena. Bons contatos? Bons contatos, bons contatos. E eles têm vamos dizer assim, uma sobra de mão de obra que pode ser interessante para a gente absorver em algumas situações, sabe? Eles têm gente muito qualificada e gente que pode perfeitamente se encaixar com facilidade no ambiente brasileiro por toda uma afinidade cultural, de língua e, claro, eles são nossos pais, né? De certa forma. Então, é interessante. Eu espero que isso dê certo. Agora, você sabe, eu não sabia, mas o Brasil tem menos de 1% da sua força de trabalho de pessoas que vêm de fora, de outros países. Porque nós temos uma lei muito complexa e muito burocratizada ainda para processar os vistos desses profissionais que chegam aqui. Então é difícil, sabe? Isso é um entrave, de certa forma, para a gente. E o que nós vamos falar hoje, Cristina? Olha, eu acho que a coisa que mais a gente pode contribuir nesse momento é dando dicas, dando algum tipo de informação que agregue para o jovem que está entrando no mercado de trabalho. Porque a gente, embora, você sabe, na nossa consultoria a gente atende, enquanto headhunter, a gente atende profissionais a partir de média gerência para cima. Mas, na realidade, esse público é o público que mais está carente de informações e mais está precisando de um assessoramento para poder trilhar um caminho bom na sua carreira, começar com o pé direito, vamos dizer assim. É lógico que aqui é uma coisa que a gente vai ter que falar superficialmente. Eu acho até que isso é pela importância, mesmo que a gente não vá aprofundar todos os itens, eu acho que é tema para a gente fazer 2 vitrines, 2 dias. 2 programas. 2 programas. Então a gente pode combinar uma segunda parte abrangendo esse mesmo tema. Só para, de repente, a gente aproveitar, quem está nos assistindo agora, você podia passar o e-mail, porque se tivesse alguma dúvida ou quisesse fazer algum tipo de comentário ou complementação, podia mandar para você, para a gente começar a interagir e na semana que vem você já trazer alguns feedbacks. Né? A gente tem um e-mail que é específico do Vitrine, que é o Vitrine RH de Recursos Humanos, @terra.com.br. Então é um e-mail bastante fácil, porque Vitrine RH@terra.com.br. Então tá, as pessoas já podem mandar os e-mails e seus questionamentos para a Cristina. Vamos lá, Cristina. Eu acho assim, olha, tem muita coisa que a gente pode conversar. Essa lista que eu vou comentar é uma lista de itens que foram pinçados de um programa que saiu publicado há pouco tempo no Globo Online, que é o Boa Chance Online. Então, esse programa de matérias que tem ali publicadas no Globo Online, uma das matérias foi sobre esse tema de uma maneira genérica. Então, alguns temas que a gente vai conversar aqui foram pinçados desse artigo que foi postado lá. Então, por exemplo, a questão do tempo, né? O jovem, ele acha assim, que ele não tem... Ele, por um lado, ele tem um senso de urgência, mas eu não acho que... A palavra não deveria nem ser essa, deveria ser um senso de ansiedade. O jovem é ansioso
mas nem sempre tem um senso de urgência. Porque, se a gente pensar bem, o tempo é um tesouro, né? É uma commodity nos dias de hoje. Então, se você não aproveita bem a oportunidade do tempo, isso vai te fazer falta depois. Então, por exemplo, o jovem perde muito tempo com o Facebook, perde muito tempo com o Twitter, perde muito tempo ao telefone. Isso tudo é tempo que podia estar sendo alocado numa outra coisa mais produtiva. Então, eu acho que isso é uma dica. Tome cuidado com o tempo, como é que você está alocando o tempo, né? E é o tal negócio, a mídia social, ela não é uma carreira. Ela é uma ferramenta para você poder utilizar e ter ganhos numa série de atividades que você desempenha. Mas o jovem, ele confunde um pouco isso, o fim em si mesmo, entendeu? Ele usa a rede social como se fosse o marketing dele, sabe? Enfim, é uma coisa assim que eu acho que ele podia dar atenção a isso, seria bom. Eu estou só assim, rapidamente interrompendo, falando de rede social especialmente, porque eu estava também vendo uma entrevista com uma executiva de recursos humanos, que ela atuava especificamente nessa contratação desse perfil, desse público, que é diferente do headhunter, né? Então, eu trabalho um trabalho mais para executivos, mais num padrão mais de maturidade, enfim, de carreira mais desenvolvida. Mas ela falava especialmente para esses jovens. E o questionamento que foi feito para ela foi relacionado a redes sociais. Se era, assim, excepcional, se era relevante na hora, por exemplo, de um processo seletivo para efeito até de desempate, e se os executivos de recursos humanos entravam nas redes sociais para ver a postura, o comportamento e o perfil dos comentários, da forma como se utilizavam as redes sociais por parte do candidato. E aí, para mim, a surpresa, né? Em alguns momentos, em outras situações, alguns profissionais de recursos humanos disseram: olha, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você faz. Ela até falou: realmente, eu acho que todos têm que ter rede social, uma coisa que expõe, né? Se você está pretendendo ter uma carreira profissional, você tem que ter vistas que, por ser algo que te projeta para o mundo, então pense antes de postar qualquer mensagenzinha ou qualquer foto, né? Eu acho isso é um perigo, porque reputação é um outro valor que, se você não tomar cuidado, aquilo vai por água abaixo e você vai ter muito problema para restabelecer aquela imagem positiva, aquela imagem de prestígio. A reputação é impagável, né? E o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Isso é tanto verdade que, por exemplo, eu tenho um caso que aconteceu, só que eu dei essa pessoa, eu avisei. Ele tinha um Skype, uma foto dele no Skype, numa época que ele não usava o Skype para trabalho. Uhum. O Skype era simplesmente para ele falar com os amigos que estavam longe, ele era um estrangeiro no Brasil, então ele queria falar com a Europa, a família toda na Europa, essa coisa toda. Então ele tinha ali no Skype uma foto que ele estava numa praia, ou seja, com a parte toda do torso nu. Acontece que ele desenvolve logos e coisas assim, ele começou a ter clientes, né, no Brasil todo, e ele usou o mesmo Skype. Então, de repente, você que é cliente dele, você passou a vê-lo com aquele visual que é nada profissional. Ele não se deu conta de que tinha que mudar aquela foto. Uma foto só. Então, no caso dele, eu falei para ele... às vezes, uma sutileza. É sutil, mas você que não conheceu ele pessoalmente, ele até é muito talentoso, todo o atendimento dele é muito profissional, mas ele estava com aquela foto ali, que para você é constrangedor, entendeu? Então, quer dizer, tem que tomar muito cuidado com isso, sim. Eu acho que é complicado, sabe? Bom, outra coisa que é importante o jovem, ele deve escolher um ídolo que tenha a ver com o percurso, com a jornada que ele vai fazer. Ele deve escolher um ídolo, se mirar naquele ídolo, alguém mais adiantado na carreira. Uhum.
e se espelhar naquele ídolo. Isso é muito proveitoso. Se ele puder chegar ao ponto de ter um mentor, é o ideal. Mas se ele não conseguir ainda ter um mentor, ainda não bateu aí, como se diz na gíria, o santo não cruzou, enfim, se isso acontecer, pelo menos o ídolo, tá? Uma coisa que eu acho que é muito importante é as pessoas terem uma dimensão de que a gente não deve trocar de emprego todo ano. A gente recebe muito currículo de gente que ficou um ano num lugar, um ano no outro, um ano no outro, um ano no outro. Por que isso? Porque demora aquelas habilidades, a capacitação, ela demora um tempo para sedimentar. Se você pula muito, você não teve tempo de absorver aquilo. Mas, inclusive, isso pode ser interpretado como imaturidade, né? Eu acho que o jovem... a gente dá um desconto porque o jovem, a gente não tem uma expectativa. Essa euforia de repente, de experimentar sempre o novo, ou talvez porque, já percebi que aqui não é o lugar. Talvez eles é uma geração mais objetiva. Sabe o que quer, ou melhor, sabe o que não quer. E talvez falte um pouco da maturidade do exercício, da experimentação. Não pode ser que melhore, não, eles não esperam que as coisas melhorem, pelo menos a minha percepção, né? É aqui e agora, ou é desse jeito, ou não é. É uma geração que tem uma tendência a pular etapas. Algumas etapas, e não tem nada de errado com os atalhos da vida. Uhum. Mas pular certas etapas, na realidade, podem realmente não serem benéficas, não ser benéfico, porque você deixa de sedimentar um conhecimento ou uma maturidade e vai assumir uma outra coisa e ali na frente aquilo vai te fazer falta. E realmente, muitas empresas ficando um ano só, você não teve tempo de absorver. E uma coisa que não estava nesse artigo de onde a gente pensou muita coisa, mas que eu acho muito importante, veja bem se aquela empresa tem uma cultura parecida com os seus valores. Porque se não tiver, o jovem, ou qualquer um de nós, mas a gente com mais maturidade, fica mais fácil identificar isso. O jovem não, ele custa mais identificar que ele não tem a ver com aquilo. Então, às vezes é uma empresa global, é uma empresa boa, mas os valores dela não têm a ver com a pessoa. Por exemplo, recentemente, estava conversando com uma pessoa e ele já está adiantado na carreira, mas ele me disse que uma das primeiras empresas que ele trabalhou, havia uma expectativa de uma vida social, quase que todo dia as pessoas saírem depois do trabalho para tomarem drinks, se confraternizarem, e isso com muita frequência, e ele não tinha a ver com isso. Ele queria entregar o trabalho dele, chegar cedo em casa, ir para a academia dele, ficar com a família dele. Então, ele não estava disposto, mas aquilo era um valor para aquela empresa. Então, quem demonstrava que não achava graça nisso, já ia começando a ficar começando a ficar de lado. Então, se você tem essa característica e você está numa empresa que não tem a ver com você, é melhor que você realmente procure um outro emprego. Porque você vai ficar o tempo todo se adaptando, fazendo um esforço para se adaptar àquele estilo de vida que não tem a ver com você. Sabe? Por mais que a empresa seja maravilhosa. E outra coisa, pessoas, isso vai se concretizar e vai ficar provado ao longo da carreira. Que pessoas são mais importantes do que benefícios. Então, às vezes, você fica numa empresa porque tem benefícios maravilhosos, tem bônus, tem um monte de coisa, mas um ambiente de trabalho muito ruim. Então, nesse aspecto, é melhor você optar por pessoas. Pessoas que tenham a ver com você, que está ligada a esse tema que eu acabei de colocar, que são os valores da empresa. Mas, às vezes, o que acontece é o seguinte, por isso que eu acho que é importante o processo do coach, porque ele ajuda a alinhar para o jovem. Nesse momento, claro, que valores são coisas que, inclusive, com a maturidade, eles vão se consolidando ou se diluindo.
Exemplo, né? Como é que eu traço para mim um plano de desenvolvimento pessoal, profissional, de carreira, se não estou muito claros quais são os meus valores, né? Um exemplo, se eu tenho um jovem de 20 e poucos anos que está empreendendo uma carreira numa multinacional, mas é arrimo de família, filho único, mãe doente, quer dizer, um cenário que se consolida assim. Não vou. E tem diante dele um desafio, de repente, até de uma possibilidade de ser expatriado, de, enfim, de ter uma vivência. Não vai se enquadrar, porque não é a hora. O meu valor, né? Eu acho até que no processo de contratação, né, talvez às vezes por estar, depois eu dou um jeitinho, mas invariavelmente já está sendo sinalizado para ele no processo de recrutamento ali, olha, o perfil dessa carreira, né? Você vai ficar aqui durante um período, você vai desenvolver as competências necessárias, mas nós pretendemos encaminhar você para o exterior para fazer um aprendizado, retornar, ficar 1 ano, 2 anos. Então, naquele momento, né, se a família dele é mais importante que o perfil profissional, acho que, não sei, talvez tivesse que ser um projeto até dentro da universidade, para que os jovens já quando fossem ao mercado de trabalho, já tivessem... Seria perfeito, né? Isso seria o ideal do ideal. É o jovem ter esse assessoramento antes dele entrar efetivamente no mercado de trabalho. E que ele pudesse, ainda como estagiário, fazer muitos erros, ver o número maior de empresas que ele poderia ver. E assessorado, claro que tem que ser um coaching mais coletivo, óbvio, né? Para que ele não, no futuro, ele tome decisões que tenham mais a ver com ele. Agora, Kátia, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o RH das empresas, a gente tem que fazer uma meia-culpa também. O RH, às vezes, ele contrata pessoas, por exemplo, num programa de trainee. Ele vai e busca, porque hoje em dia um programa de trainee de uma grande empresa recebe 15, 20, quase 30 mil currículos para pensar talvez 30, 50 trainees. 30. Então, o que acontece? RH, ele pinça aquelas pessoas de acordo com, às vezes, o valor que a empresa, para onde a empresa quer ir. Às vezes a empresa quer fazer uma reformulação da escala de valores dela, porque ela se tornou uma empresa global, porque ela, enfim, tem outras necessidades. Então ela vai e passa isso e pinça essas pessoas. Quando essas pessoas começam a trabalhar, elas vão perceber, só que elas custam a perceber, porque estão no início de carreira, então isso não é tão rápido, custa a perceber que, na realidade, ela comprou gato por lebre. Que aquela empresa é gerida por gente que não está alinhada com aqueles valores que a RH disse que a empresa tinha. Então, isso é um problema. Isso, às vezes, as pessoas demoram a sacar, entendeu? Então, eu acho que RH, a gente tem que também refletir se a gente está... se a condução desse processo... A condução desse processo ser revista. Não é uma grande falácia, entendeu? E será que ela vai reter essas pessoas? Porque você contratou, na realidade, pessoas que não tinham os valores que eram daquela organização, tinham valores que a organização gostaria de ter, que é um pouco diferente, né? Bom, outra dica aí, qual que você tem? Muitas? Tem muitas dicas aqui, mas deixa eu ver aqui uma coisa que eu acho que é importante. Uma coisa que eu acho que é importante é você entregar um pouco mais do que é esperado de você. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é estagiária, não que hoje em dia aconteça tanto quanto era no passado, mas, por exemplo, pede para você tirar um calhamaço de cópias. Então, a pessoa vai chateada, né? Poxa, eu estou trabalhando aqui, não fui contratada para tirar cópia, minha capacidade é muito maior que isso. Não tem problema. Tira as cópias, mas agrega alguma coisa quando entregar essas cópias para quem te pediu. Então, eu sempre digo o seguinte, sei lá, talvez separe já as cópias, encarta as cópias numas pastas que você sabe que depois a pessoa que pediu vai fazer. Quer dizer, entrega além, entendeu?
Em qualquer coisa que te peçam, você pode fazer um pontinho a mais. E as pessoas se deslumbram com isso, elas ficam agradecidas e isso te diferencia do outro que está fazendo isso. Porque inclusive a questão da iniciativa tem sido muito difícil, né? Todos estão muito comprometidos com o tempo, todos estão muito sobrecarregados no ambiente de trabalho, até os estagiários andam estressados, né? E essa questão das pessoas que agregam valor, né? Até tem se tornado raridade, embora tenha sido alardeado aos 4 ventos. Não há palestra motivacional, não há vídeo no YouTube que fale sobre pessoas. É verdade. Né? Que não fale dessa necessidade de você superar. O marketing trabalha com esse conceito da experiência de superar expectativas, né? Então, há um questionamento muito grande. Teve um aluno virou isso para mim, professora, a gente não pode, você não faz mais do que a sua obrigação entregando com qualidade, eficiência, eficácia e efetividade. E, além disso, você ainda tem que transcender. Né? Aí eu até brinquei, as empresas querem a sua alma, né? Querem toda a sua motivação, querem que a sua felicidade. Então, transcenda, né? Porque a palavra de ordem é essa, transcender. Eu acho assim, todo mundo quer ser chefe de cozinha, mas ninguém quer lavar o prato. Ninguém quer ser cumim, né? As pessoas chamam de cumim, Ninguém quer ser cumim, entendeu? E a vida não é assim. Então, essa geração tem esse problema. Talvez quando a gente era mais jovem, a gente também tivesse isso. Talvez não seja uma particularidade dessa geração. Essa geração é a mais rápida em tudo, porque o nível de informação, a quantidade de informação que chega é muito grande. Então, você tem que tuitar menos e ler mais. Você tem que ficar menos na rede social e ver mais vídeos importantes para a sua parte profissional, fazer mais cursos à distância. Enfim, sabe? Quer dizer, é se aprimorar mais do que ficar perdendo tempo com muita informação que não tem profundidade nenhuma e que não vai agregar em nada no mercado de trabalho isso, nada. Então, isso é uma outra dica. Quer dizer, chega, não se importe de chegar primeiro e ser o último a sair. Você não vai fazer isso todos os dias, porque você também tem uma vida. Mas ponha-se disponível nesse início, que a gente até tem mais gás, até fisicamente, tem mais gás para sair do trabalho, tomar um banho rápido, ir para uma festa, chegar tarde, dormir pouco, tomar um banho e trabalhar no dia seguinte. Você consegue isso quando você é mais jovem. Então, por que não vai fazer? Entendeu? E eu acho que, assim, uma outra coisa, sabe, na realidade, é fazer um bom network. E não é de network só com gente da sua área, gente de outras áreas da empresa e mais. Gente que, às vezes, tem uma posição hierárquica muito mais baixa. Por exemplo, uma copeira, alguém que é da área de limpeza da empresa. Porque, para você não perder, que essas pessoas elas muitas vezes são exemplos de superação. Elas moram em bairros que são difíceis de serem atingidos pela linha de ônibus. Elas muitas vezes têm dificuldades financeiras, e essas pessoas, elas se superam, elas vão atrás. A superação é diária, né? Então, elas não é são nem no ambiente de trabalho, exemplos. começa em casa, né? Sabe, são exemplos de superação e você tem que ter uma dose de humildade para saber que você pode aprender, para se conscientizar que você também pode aprender com pessoas que estão no nível hierárquico inferior ao seu. Isso é importante, essa dose de humildade. Então, eu acho que para dicas assim que a gente possa comentar de cara, eu diria essas. Eu queria aproveitar uma coisa que a gente está falando aqui, por exemplo, idioma. O idioma é um grande instrumento de exclusão em processo seletivo. E o brasileiro ainda não assumiu que, no mínimo, agora já não é nem mais, são 2 idiomas no mínimo, mas enfim, que não falar, nós resistimos bravamente, mas não falar inglês,
E agora, na verdade, o inglês e o espanhol, né? Enfim. Mas, Kátia, o inglês tem que falar. Sim, mas é E o impressionante. pessoal, essa ficha não cai. Não cai. Sabe, eu acho estranho, por exemplo, você vai a países como a Holanda, a países como a Alemanha, todo mundo fala inglês. Quer dizer, tem alguma coisa muito bem sucedida na grade de ensino deles que faz com que esse inglês seja bem aprendido. A gente aqui acaba o colégio, mesmo que você tenha estudado num colégio de nível alto, de excelência, você não sai falando inglês. Por quê? E é muito necessário. É porque aqui a gente comentou itens mais comportamentais, né? Mas como um aspecto técnico, vamos colocar assim, o idioma é fundamental. E olha, e é um grande entrave. As empresas, né, com essa experiência, né, de fazer indicações, as empresas pedindo, indicar estagiário, candidato. É complicado, porque a barreira, o entrave é o idioma. É uma coisa impressionante. Porque, infelizmente, eu não sei, acho que as pessoas ainda não incorporaram isso, né? Como uma obrigação. Não. Elas estão muito preocupadas com o MBA que elas vão fazer, enfim, uma série de coisas, colocando outras coisas na frente disso, qual é a especialização, Isso é fundamental. Eu sempre digo, olha, acabou a faculdade, ou então se você puder o último ano... Certo, seria antes da faculdade, porque grande parte mas se dos você conteúdos... se você não pôde, poxa, o primeiro ano, pega o teu salário e joga numa imersão, vai estudar inglês. Porque realmente você arrumar um emprego de nível alto sem dominar essa competência, hoje em dia é muito difícil. As empresas, até as empresas que não usam o inglês, pedem que você fale inglês. Empresas, às vezes, brasileiras. Para que eles querem inglês? Por quê? Porque eles vão fazer negócio com o exterior, eles pretendem fazer negócio com o exterior. Entendeu? Bom, comunicação, esse elemento de comunicação é essencial, básica, né? Pois é. Caríssima, nos vemos na próxima semana com mais dicas comportamentais. Vamos falar mais sobre isso, porque é muito importante. Ok, obrigada pelo teu retorno. Obrigada a você. Estávamos com saudade, já matou um pouquinho de saudade. Obrigada. Vamos então para um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso VT.